Fala pessoal, aqui é Flávio Portugal e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse robô que joga xadrez. Vamos começar falando sobre o braço responsável por pegar as peças, o braço mecânico. Esse braço ele foi impresso em uma impressora 3D. O desenho eu criei na ferramenta FreeCAD, uma ferramenta que permite a criação de desenho 3D. E eu converti o arquivo, para a minha impressora Ender poder imprimir. Então nós temos esse resultado das impressões. Então você vê que são muitas partes, né? Isso aqui tudo foi impresso na impressora 3D. Então vamos começar a falar sobre a garra desse braço mecânico. Essa garra, ela é responsável por pegar nossas peças, né? E o movimento que ela faz de abrir e fechar só é possível graças a um servomotor da Emax. Pode ser outro motor, né? Mas no momento aqui dentro desse compartimento eu estou usando um servomotor da Emax, que é controlado pelo Arduino, e ele é responsável por abrir e fechar a nossa garra. Em cima nós temos 3 servomotores do modelo MG90S. Antigamente eu usava um motor de 10 kg, que tinha um torque de 10 kg. Porém, ele escangalhou, né? Então eu tive que improvisar com esses 3 motores aqui. Eles são responsáveis por fazer esse movimento, por realizar esse movimento de descida. Então, desce, pega a peça e sobe. Aqui nós temos 2 barras de aço inoxidável de 4 mm, que permite que a nossa garra ela tenha esse movimento vertical e na horizontal ela fique parada. Então, para esse movimento acontecer, eu coloquei 4 rolamentos, então 2 de um lado e 2 do outro, com roldanas. Então, essa roldana ela mantém essa barra fixa na horizontal. Desse lado de cá vocês podem visualizar que até o parafuso ele se movimenta. Aqui estão os rolamentos. E graças a essas roldanas, isso nos permite fazer esse movimento descendo somente na vertical, possibilitando pegar as peças e subir para levar para outra casa. Aqui nós temos, como um todo aqui, o nosso antebraço. Esse antebraço, ele é movimentado por esse motor. Esse é um motor Nemo 17. Ele é responsável por movimentar. Então aqui nós temos uma polia que eu imprimi na impressora 3D. Aqui também nós temos outra polia. Então nós temos aqui uma polia de 26 mm e, se eu não me engano, eu coloquei aqui uma polia de 8 mm. Então aqui nós temos uma redução. Então em seu projeto você tem que escolher entre a velocidade e a força. Claro que depois eu vou mudar esse esquema aqui, né, que está um esquema muito simples. Eu acho que esse motor está sofrendo um pouco para realizar esse movimento. Mas nós temos aqui uma redução, que por enquanto está funcionando, mas eu acho que nós temos que aperfeiçoar mais essa parte, essa questão dessa redução. Embaixo também, para movimentar o nosso braço, nós temos aqui dentro, nós temos um motor do Nemo 17, aqui embaixo também. Temos aqui uma correia, temos também as polias. Vocês podem observar que nessa correia aqui eu tive que emendar, né? Então essa aqui são 2 correias e aonde importa eu coloquei a correia preta, que é a correia para o encaixe. E aqui também nós temos aqui uma correia preta. Então aqui no meio, como não precisava, eu tive que cortar porque eu não tinha correia suficiente para usar em cima e embaixo. Então pessoal, agora nós vamos falar sobre o nosso tabuleiro. Esse é um tabuleiro comum, de madeira. As peças também são de madeira. Porém, embaixo dele, embaixo de cada casa, eu coloquei 2 sensores Hall unipolar para identificar a posição das peças e a cor. Então, o meu Arduino ele faz uma varredura identificando onde estão as peças e qual a cor. Se tiver nessa casa uma peça, ele vai identificar que tem uma peça e que é uma peça preta. E se tiver uma peça, ele vai identificar que tem uma peça branca. Embaixo de cada peça, você pode ver que eu coloquei um ímã, né? Então, nas pretas também tem um ímã.
Então, para identificar as cores, eu estou usando a polaridade dos ímãs. Então, exemplo, eu tenho um ímã do lado sul e o lado norte. Nas brancas eu coloquei, exemplo, o lado norte e as pretas, o lado sul. Então, é dessa forma que eu consigo identificar qual é o lado do ímã que eu estou usando. Então, logo eu consigo saber qual é a cor. Então, tem um ímã embaixo de cada peça. Então, assim nós conseguimos mapear as nossas posições, permitindo passar a jogada da pessoa para o Stockfish. Então, eu faço a jogada e aí o Arduino faz essa leitura. E através da minha matriz inicial, eu faço uma comparação com a minha matriz final. E daí eu consigo saber exatamente qual foi a jogada. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o dispositivo responsável por indicar ao robô que é a vez dele jogar, que eu chamo de passador. Esse dispositivo, ele tem essa pá, né? Que no caso, quando a gente joga, a gente abaixa para esse lado. E quando o robô joga, ele puxa essa pá. Aqui dentro, mais uma vez, temos um servomotor. No caso, eu estou usando esse modelo aqui mesmo da Emax. E funciona da seguinte forma. Quando eu faço a minha jogada, no caso eu peguei esse peão e movi à frente, então eu tenho que indicar para o robô que é a vez dele. E é através desse dispositivo, quando eu aperto esse lado aqui, abaixo esse lado da pá, ele envia um status para uma porta analógica do Arduino específica e ele indica que o status mudou, no caso seria, exemplo, 1 e 0, e esse status mudando, então ele já sabe, ele fica lendo essa porta o tempo todo, esperando quando é a vez dele. Então, quando ele faz a jogada, o servomotor que está aqui dentro, ele puxa essa pá de volta, indicando para mim que agora é a minha vez de jogar de novo. Então, esse é o dispositivo, ele foi feito com corte a laser, né? O material é MDF. E aí depois eu pintei, né? E ficou dessa forma. Porém, eu tenho a versão dele impressa 3D. Eu só não montei. Então, nós temos esse dispositivo aqui. Também, aproveitando, nós temos essa caixa aqui, que é a caixa que, para quando ele capturar uma peça, né? Ele jogar aqui dentro dessa caixa. Então, todas as peças, no caso, adversárias, né? Branca, ele vai jogar aqui dentro. Agora, nós vamos falar sobre a nossa tela touch. Essa tela touch é uma tela touch Nextion 3.5, né? E é com ela que nós podemos ter uma interface gráfica, né, para a pessoa que for utilizar esse robô poder iniciar uma partida facilmente. Então nós temos um layout bem simples, bem direto, entendeu? O ideal, né, apesar de nós termos essa tela touch é controlado pelo Arduino. E o Arduino é controlado pelo nosso computador. Nesse caso, o ideal é que tivesse um Raspberry aqui dentro, com o Linux instalado, né? Rodando o Stockfish. Mas por enquanto eu não tenho, então nós precisamos desse notebook. Porque o ideal é que eu possa, com apenas uma fonte, ligar esse robô em qualquer lugar. Eu só preciso só de uma elétrica, um 110 ou 220, se a fonte for bifásica, né? Então, para mim rodar o Stockfish, eu também estou usando a linguagem Python para poder validar as jogadas e também colocar mais algumas funções que uma função bem legal que eu acho é que ele fala em determinados momentos da partida. Ele fala quando ele está em xeque, ele fala quando ele dá um checkmate, ele dá uma mensagem. Quando você faz uma jogada inválida, ele também avisa, ele fala, ele dá uma mensagem na tela, ele diz que a jogada é inválida. E se você também estiver em xeque, um exemplo, você estiver em xeque, tá vendo? A rainha está dando um xeque no rei. E você fizer esse movimento aqui, você não saiu do xeque. Então ele também avisa que a jogada é inválida e que você ainda está em xeque. Então ele pede para você voltar à jogada e fazer a jogada correta.